O tema é o homem que Deus usa, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 7 a 11. Quem sabe o pessoal da transmissão consegue colocar ali para mim. Mateus 11, a partir do versículo 7 até o versículo 11, diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Vamos orar um pouco mais? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, leitura, obrigado pelas músicas até aqui. Nós viemos com o coração entregue nas tuas mãos. Nós gostaríamos muito de ouvir a tua voz. Nós queremos pedir que o Senhor acrescente no nosso coração esse tema. Queremos ser homens usados pelo Senhor. Que na meditação da palavra nós encontremos um bom caminho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos nós queremos ser usados por Deus de alguma forma. Porque Deus usa homens. Lendo o livro de Ageu, quando Deus queria reconstruir o templo, a Bíblia diz que o Senhor despertou o coração do governador, o Senhor despertou o coração do sacerdote Josué, e depois Deus despertou o coração de todo o povo. Quando Deus quer fazer algo grande, maravilhoso, Ele começa com os homens. Deus pode agir a partir dos jovens, mulheres, crianças, mas é muito bom quando Deus, a partir dos homens, Ele começa algo maravilhoso. Quando eu estava no meu primeiro pastorado, nós fomos abrir uma igreja num bairro, começar uma congregação, e eu, junto com um missionário americano chamado Davi Snyder, ele já idoso, ele diz assim: Luiz, quando você for começar uma congregação, começa com homens, não com mulheres, não com jovens, não com crianças, com homens. A gente até assusta, né? Quantos trabalhos iniciaram-se com homens, com crianças, por exemplo. Mas ele falou: olha, as crianças, elas vêm, obrigado, elas vêm e vão embora, e os pais às vezes nem deixam voltar. Os jovens mudam muito, as mulheres não mandam nelas. Agora, quando o homem se converte, ele diz assim: mulher, arruma aí, dá banho nas crianças, porque nós vamos para a igreja. Se quer começar uma igreja, começa com os homens. E é muito bom a gente pensar nisso. Deus usa qualquer um. Deus usa criança, adolescentes, jovens, mulheres, mas Deus usa homens. E aqui tem um homem que foi usado por Deus. João Batista viveu pouco, morreu na mesma idade que o Senhor Jesus, morreu um pouquinho antes, nasceu um pouquinho antes, morreu um pouquinho antes, morreu solteiro possivelmente,
era possivelmente filho único. Quando morreu, é quase certo que ele não tinha nem pai nem mãe, porque os pais já eram idosos quando ele nasceu, então, a não ser que eles fossem 120 anos cada um. João não tinha nem pai, nem mãe, não tinha bens, ele era um homem do deserto da Judéia, ele não se vestia lá muito bem. Jesus cita isso aqui, não é? Ele não vestia para estar num palácio, ele vestia de peles de animais, a dieta de João era dura, era gafanhoto com mel. Eu até acho que não é tão ruim, porque se você pegar um gafanhoto e molhar no mel, dá para comer, não é? Era carboidrato, o mel e a proteína, o gafanhoto, bem equilibrado, bem rústica a sua vida. E esse homem está aqui, um homem muito usado por Deus. 3 características de João que nós podemos receber para nós. A primeira, ele tinha uma consciência de que era chamado. Se a gente for lá para João, vamos para João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Passe as páginas só um pouquinho. Diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos os que virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Olha o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É a convicção que João tinha que ele era enviado por Deus. Essa convicção faz um homem encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Ele foi enviado por Deus, ele sabia disso. João, ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre materno. Nem conseguimos entender o que significa isso. Já sem nascer, cheio do Espírito Santo. E ele sabia que ele tinha sido enviado por Deus. Por isso ele teve um momento na sua vida que ele não teve dúvida do seu chamado. Ele teve dúvida se Jesus era o Messias. Ele duvidou um pouquinho. Talvez isso para demonstrar que João não era o Messias e ele era fraco como nós, né? Ele está na prisão e aí ele diz assim, ele manda alguém falar: Jesus, o senhor é o Messias mesmo? Porque eu estou na prisão. Então Jesus responde de uma forma tão linda, né? Olha, fala para João que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados e o evangelho está sendo pregado. Pronto, bastou. No mais, fora essa dúvida que ele titubeou um pouquinho, João era uma pessoa convicta do seu chamado. Ele sabia que tinha sido chamado por Deus. Essa convicção é linda, é boa para nós. Você foi chamado. Você foi chamado em primeiro lugar para ser servo de Deus. É o que a Bíblia chama de santa vocação. Chamado para ser salvo, chamado para morar no céu. Depois, todos nós somos chamados por alguma área na igreja. Você tem dons. Você tem no mínimo um dom. Alguns têm mais. Mas Deus doou a você um dom ou mais para você ser útil e você ter a convicção de que você tem um trabalho a fazer. E se você não fizer, uma lacuna vai ficar no trabalho de Deus sobre a face da terra. Tem um trabalho que é seu. Tem um trabalho que é da sua competência. Tem um trabalho no seu lar que é seu. Tem um trabalho nessa igreja. Tem um trabalho que é seu. Em João 15,16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi.
E vos designei para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi. Jesus está falando para todas as pessoas, eu vos escolhi. Você é um escolhido, um eleito. Você tem um chamado. Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua competência e Deus sabe daquilo que você tem dificuldade, as suas fragilidades. E Deus fortalece. Olha, Moisés, por exemplo. Se tem um homem que parece que não ia dar em nada, é Moisés. Ali, quando ele está diante de Deus, da sarça ardente. Ele, não, eu não sei falar, eu não consigo, ele tinha 80 anos. Mas depois Deus o fortaleceu. Lá no CETESEB, onde eu fui reitor, a gente tinha um lema: Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Então Deus chama. Você é homem, Deus tem um plano na sua vida, nada que acontece com você é em vão. Deus o coloca num lugar, Deus te dá formação, Deus coloca pessoas ao seu lado, e você pode, não na sua força, você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode coisas que você nem imagina, coisas grandes, coisas que você não acreditaria que poderia fazer. Billy Graham era vendedor de escovas, de porta em porta. Ele vendia escovas para as donas de casa. Quando ele pregou a primeira vez, ele disse: como é que eu consegui fazer isso? O irmão dele, no livro, o irmão fala assim: nossa, foi horrível. Aí alguém diz: o que foi horrível? Ele gritava demais. Ele não sabia, mas Deus dá a competência. Aqui João tem convicção do chamado. O homem é sacerdote do seu lar. O homem pode, não na sua força, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o primeiro dom, ou o primeiro item na vida de João que o fez ser usado, essa convicção de que ele foi chamado. Houve um homem chamado por Deus, o texto diz, enviado por Deus. Isso é maravilhoso. É essa convicção que faz um missionário, por exemplo, ir para o campo, que faz alguém ir para o outro lado do mundo, e a gente pergunta assim: mas o que está acontecendo? Por que ele está lá? Uma convicção plena, que ninguém tira do coração, né? Eu vejo lá o meu genro no Japão com as minhas netinhas, meus netinhos. Eu digo: e aí, Lucas, até quando você vai ficar aqui? E ele diz assim: se Deus permitir, só até morrer. Mais nada. Essa convicção é maravilhosa. Gente que trabalha missionário que trabalha no meio dos índios, de uma maneira rústica, ou vai para um campo distante, ou um evangelista que vai para uma cidadezinha pequena, ou um pastor que vai para um campo bem pequeno, bem rústico, ou alguém que vai para um lugar que a família sofre muito. Se não tiver esse chamado, não fica. Nós seremos uma bênção se a gente tiver consciência de que nenhum de nós aqui foi feito por acaso. Deus não errou ao fazer você. Deus te projetou, Deus te viu, Deus te conheceu, Deus te fez, Deus te formou. E você tem que ser uma bênção no lugar onde você está plantado, ou talvez onde Deus te enviar. Essa é a primeira característica de uma pessoa usada por Deus. E na mente, começa na mente. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vou passar pela existência por acaso. Eu estou aqui porque Deus tem um plano maravilhoso na minha vida. Deus me fortalece, Deus me usa, Deus me conduz, Deus me direciona, Deus me prepara, Deus me dá força, Deus me dá ânimo, Deus me dá tudo aquilo que eu preciso para fazer a vontade dele. Amém? Creia nisso. Segunda característica que fez João um homem usado por Deus, era o desejo que ele tinha de se gastar. Ainda em João, passa até o capítulo 5. Capítulo 5,
versículo 33, diz assim, João 5, diz assim o texto: mandastes mensageiros a João, João 5,33, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João, versículo 35, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. João aqui é chamado de lâmpada. No original, a ideia aqui é uma tocha acesa, é como uma vela. E a vela só tem existência temporária. João não era luz. João não era, ele não brilhava, ele refletia. A ideia aqui é de alguma tocha que vai se gastando. Ele ardia e alumiava. E quanto mais ardeu e iluminou, mais ele se gastou, mais ele se perdeu. Era uma pessoa que entendia que precisava se jogar. O ministério de João foi um ministério muito curto, não foi? É um ministério muito curto. Aos 33 anos, já ceifado. Ministério muito curto. Talvez ali a mesma extensão do ministério de Jesus. Muito curto. Mas um ministério com tanto impacto, que a Bíblia diz que ele era como uma tocha finita. Quanto mais arde uma tocha, tanto mais ela se gasta e se consome. Ele não se poupou. Ele disse o que tinha que dizer. Vejam que João, ele arriscou a própria vida, né? Ele chegava diante do palácio e dizia assim para Herodes: olha, você é um adúltero. Você está dormindo com a mulher do seu irmão. Ora, isso não rende aplauso. Ele perdeu a chance de almoçar no palácio. Ele sabia, e foi morto por isso, não foi? João morreu em função desse espírito profético que ele tinha, mas ele fez o que tinha que fazer, disse o que tinha que dizer, viveu o que tinha que viver, e se queimou como tinha de se queimar. E uma pessoa que não quer arder, não vai ser útil no trabalho de Deus. Uma pessoa, um homem, que quer ser útil, mas não quer se gastar, ele não vai ser útil. Uma pessoa que não gasta tempo com Deus, que não gasta tempo no seu ministério, que gosta muito da sua privacidade, que preza muito pelo seu conforto, que se preocupa muito com suas seguranças e seus bens, nunca vai ser uma bênção. Um pastor muito preocupado consigo mesmo, e eu falo isso porque a gente convive com eles o tempo todo. Alguns que no seu dia de descanso ninguém pode ligar para eles, até esconde os telefones. Não quer ser achado, não quer perder suas benesses, não aceita um pastorado onde ganha pouco. Conheci gente assim. Quando você convida, a primeira pergunta é: e o salário? Não é o que vai fazer. Muitos líderes de ministério também, líderes de igreja, que não se gastam, se poupam, não gastam tempo, não se entregam. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:15, ele diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Um pai que não se gasta em função da alma do filho, não ganha um filho. Não ganha um filho. Quando deixa para outro cuidar, ou para a igreja, ou para a mãe, quando a gente não investe tempo na obra, uma igreja, se a gente não investir tempo, ela não cresce.
ela não cresce, é como uma lavoura. A Bíblia diz que nós somos como lavradores. O lavrador, ele não adianta ele só falar, olha, haja fruto. Ele não é Deus. Deus é que diz assim, haja plantas. O homem não. O homem tem que arar a terra, tem que sucar, tem que plantar, tem que se gastar, tem que ficar cansado. Qual foi a última vez que você ficou cansado por causa do trabalho de Deus? Qual foi a última vez que você chegou em casa exausto? Qual foi a última vez que você gastou o seu dinheiro ao máximo com Deus? Qual foi a última vez que você orou o suficiente? Qual a última vez que você visitou o suficiente? O homem de Deus que quer ser usado por Deus tem que se gastar. Deus não usará uma pessoa que quer alumiar sem arder. Como que você quer alumiar sem arder? Deus não usará uma pessoa que quer alumiar sem arder, que quer arder sem gastar-se, sem consumir-se e sem extinguir-se. Se queremos ser uma bênção, nós devemos nos deixar gastar pela obra de Deus. Quer ser usado por Deus? Se entregue, gaste tempo, fique suado, fique cansado, arrume o que fazer. Não se poupe, não se poupe. O melhor para Deus, cuidado especial com Deus, isso vai fazer muita diferença. Terceira característica de João é que ele diminuiu para que Cristo cresça. Agora volte aqui até o capítulo 3 de João. 3, versículo 30. Já o versículo, se você olhar todo o contexto, a gente sabe que muitos discípulos de João começaram a seguir Jesus. O versículo 26 de João 3 diz assim: e foram ter com João e disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. A ideia é assim, João, aquele Jesus abriu uma igreja aqui do lado da sua, e o povo está indo para lá. O povo está indo. Os teus discípulos estão te abandonando. Mestre, a ideia aqui é algo assim, cuidado, esse homem que o senhor batizou, o senhor deu testemunho dele, o senhor fez um bem, agora olha aqui o que ele está fazendo. Mas João, a mente de João é incrível. Olha o versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, ninguém tem que me seguir. Eu fui enviado, de novo a convicção de que ele era um homem enviado e chamado, como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo, que está presente, e o ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. O fato dele ver gente indo atrás de Jesus, João disse assim, é isso aí. E aí o versículo que eu queria chamar a atenção, convém que ele cresça e eu diminua. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quem rejeita a glória humana em função da glória de Cristo é muito usado por Deus. Em Lucas 3,16, João diz assim, eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça. E olha, meus irmãos, nós estamos num tempo em que tem muita gente querendo crescer. Muitos nomes, né? Ministério fulano de tal, igreja fulano de tal. Gente grande demais. Não faz parte do reino de Deus isso. Homens não são grandes. Tem uma expressão, alguém foi apresentar lá no seminário, uma pessoa diz assim, eu quero apresentar esse grande servo de Deus. Diz lá, esse grande servo. Eu fiquei pensando, se for grande, não é servo. E se for servo,
Não pode ser grande? Grande servo? Como que pode ser grande e servo ao mesmo tempo? Ou é um ou é outro. E nós somos sempre servos de Deus. Humildes. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Convém que ele seja grande. Convém que ele se apresente. Convém que as pessoas o sigam, não a mim. Por que uma pessoa me seguiria? Por que eu teria discípulos? A glória é só de Jesus. Interessante que João 12, 21, os gregos chegam para os discípulos e falam: queremos ver Jesus. Ninguém quer me ver. Daqui 50 anos, ninguém vai saber que eu passei por aqui. Daqui 50 anos, nem meus netos vão saber mais de mim, do meu nome. Quando eu me lembro dos meus avós, em poucos segundos eu lembro e esqueço. Você não é importante nesse mundo. Você não é grande, eu não sou. Quem tem que ser engrandecido é o Senhor Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:7, diz que nós somos como vasos de barro, e a excelência que está sobre nós é Jesus. É interessante essa expressão, não é? Nós carregamos a excelência, o bom perfume, mas o vaso é de quê? De ouro? É de barro. O vaso é de barro. O vaso é de barro. O Senhor Jesus é grande, nós não. A excelência da nossa vida é Jesus, mas nós somos vasos de barro. Nós somos presos, como diz o salmista, pelo nosso fôlego. Uma mão apertada na nossa garganta, nós morremos em questão de minutos. Um homem que não consegue dominar o seu próprio fôlego. Que excelência há nesse homem? Nós não somos nada. Nós estamos passando por aqui como peregrinos, mas nós queremos nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor faça a obra na nossa vida. Voltando para Mateus 11, que é o texto que li. João deu testemunho de Jesus. Quando Jesus vem, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus apontou para João e disse que aqui está um homem que é o maior do reino dos céus. Jesus não cita pessoas muito no Novo Testamento. Agora imagine uma pessoa que Jesus, que é Deus, elogia. Jesus elogia João. Que coisa interessante, né? Uma coisa é nós nos gloriarmos. O Senhor Jesus falou assim: ai de vós quando os homens vos louvarem. Mas o Senhor Jesus disse para João era grande, ele era. João era bom. Esse elogio faz diferença. Mas quando João olha para ele mesmo, ele diz: eu sou uma lamparina, uma vela acesa, que vai acabando. Se você quiser preservar a vela, é só apagar. E a vela fica preservada. Mas se ela queimar, ela se queima. Se ela queimar, ela derrete. Ela acaba. A tocha acaba. E João diz: eu sou isso. Sabe quem eu sou? Eu sou o amigo do noivo. Eu me alegro com o noivo. Eu sou precursor do noivo. Eu venho na frente do noivo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse João Batista, que não escreveu nenhum livro da Bíblia. O texto diz que ele nunca fez nenhum milagre. Não escreveu nada, absolutamente nada. Um homem simples, rústico, o homem mais mal vestido da Bíblia, um homem que comia gafanhoto com mel, que vivia numa região rústica da Judéia. Jesus diz: esse João era grande. Que Deus faça de você e de mim assim. Deus te dê a convicção de que você é chamado. Deus tem um plano a partir de você.
Isso é importante nesse sentido. Segundo lugar, gaste o seu tempo com Deus. E quem, como eu aqui, é de cabecinha branca, tem menos tempo, não tem? Então a gente tem que gastar mais ainda. Pastor Joaquim, quando ele completou 80 anos lá em Brasília, ele era membro da minha igreja, pastor emérito. Ele comprou uma Kombi. E ele comprou alto-falante para colocar em cima da Kombi, para andar em Brasília pregando o evangelho. Nem fez isso, porque era proibido. Eu falei, pastor Joaquim, não pode. Ele, não, mas eu vou tentar. E aí eu falei, pastor Joaquim, o senhor tem 80 anos, o senhor trabalhou demais. Pastor Joaquim, ele foi do Maranhão até o Ceará, 14 dias andando a pé para pregar para uma irmã, quando ele conheceu Jesus. Ele disse que o único dinheiro que ele tinha, ele comprou um par de sandálias no meio do caminho, porque a dele acabou. Ele foi, levou a irmã a Cristo, a irmã, por misericórdia, pagou para ele voltar para casa de ônibus. E quando ele completou 80 anos, eu falei, pastor Joaquim, o senhor não quer descansar? Ele dizia assim, pastor Luiz, eu tenho a eternidade toda para descansar. Que coisa, né? Eu tenho a eternidade toda. Por que eu vou descansar aqui? Por que eu vou me preocupar em descansar aqui? Então nós de cabecinha branca temos que gastar o restinho de fogo que a gente ainda tem. Não vamos abaixar a guarda, não. Os velhos ainda darão frutos, plantados como palmeiras nos atos do Senhor. Nós podemos ser uma bênção ainda hoje. O homem que Deus usa é esse homem, que sabe que Deus tem um plano, que se deixa gastar, e um homem que quer que Jesus cresça, abre mão de toda vaidade, de toda arrogância, de toda prepotência, abre mão de título, abre mão de ser honrado, abre mão de ser aplaudido, abre mão de glória humana, abre mão do palácio, abre mão de boa comida, abre mão de benesses, porque ele quer fazer a obra de Deus enquanto ele pode. Amém? Deus te abençoe.